Convidamos agora o analista de controle externo do Tribunal de Contas, Sandro Miguel de Souza, para apresentar o Sistema de Informações de Serviço e Engenharia e Obras Públicas, SISOP. Graduado em Engenharia Civil pela FUMEC, pós-graduado em Controle Externo pela PUC de Minas e em Direito Social pela ANAMAGES. É também pós-graduado em Avaliação e Perícia pela FEAMIG, especialista em Auditoria de Obras Públicas pela PUC Minas. Sandro Miguel é gerente do projeto SISOP-MG. Muito bom dia a todos, quase boa tarde. Prometo ser breve, já estamos nos aproximando da hora do almoço, todo mundo com o estômago roncando. Bom, eu queria começar dizendo para vocês que, no meu modo de pensar, o título mais importante eu deixei para falar para vocês aqui pessoalmente. Os outros fazem parte, mas esse é o mais importante. Eu tenho um imenso prazer em dizer, em alto e bom tom, colegas servidores públicos, servidores. Eu sou servidor há mais de 40 anos. E confesso que eu me daria por satisfeito se, além do conhecimento que vocês tiveram a oportunidade de receber hoje, eu ficaria mais satisfeito ainda se todos nós saíssemos daqui convictos da importância da nossa atividade, de entender que nós, controladores, e eu acredito que todos aqui, se não por força do ofício, mas como cidadão que também tem a missão de controlar, entendêssemos a nobreza, que somos cidadãos especiais, diferentes, porque nós temos a missão importantíssima, qual seja, zelar pelo bom uso da coisa pública. Eu separei algumas palavras nesse sentido, gente, que foram ditas aqui, sobretudo na parte da apresentação aqui das autoridades que compuseram a mesa. Vamos lá. Risco. Tomada de decisão. Foi a doutora controladora aqui do município, Poliana. Os prefeitos. Tranquilidade. Tratar preventivamente. Evitar problemas após o mandato. E não é coincidência. Nos outros 3 eventos, foram 3? 2 eventos que já ocorreram. Um em Teoflotone e outro em Pouso Alegre. É porque eu participei de em outro ciclo. As palavras são as mesmas, as preocupações são idênticas. E a resposta para essas perguntas que são inquietantes para o gestor público, estão aí com vocês. Não estão aqui em cima. Eu digo que nós, no Tribunal de Contas, não sabemos nada. Nós somos, na verdade, coletores de bons trabalhos, de boas ideias, de boas práticas. São vocês que estão no dia a dia, nas atividades imensas que vocês têm, de grande responsabilidade, que realmente sabem como fazer o controle. E cabe a nós coletar os bons exemplos e, claro, né, a gente aprende também com os exemplos errados, com os erros. E assim a gente vai formando o nosso conhecimento. E é esse conhecimento que nos permite produzir, desenvolver, idealizar ferramentas para auxiliar vocês na atividade de controlar. Ok? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu gostaria, nesse ambiente aqui de destaque da importância do trabalho, que todos os colegas já falaram aqui, quem aqui já leu ou conhece de alguma forma o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal? Vocês têm que conhecer. Se não conhece com esse nome, conhece o fato. É o que fala da responsabilidade solidária do controle interno sobre os atos da administração. De que forma? Quando tomam conhecimento de ato irregular ou ilegal,
tem por dever dar notícia aos tribunais. Então, olha como é sob pena de responsabilidade solidária. Essa é a parte pesadíssima desse dispositivo, que todos vocês estão submetidos. Então, tem que ler isso e guardar de código, de preferência pregar num papel atrás da mesa que vocês trabalham, se é que tem uma sala e se é que tem uma mesa. Né? Porque toda essa responsabilidade, gente, tem que ser vista, é claro, né? Com os olhos também nas frágeis estruturas disponíveis para que vocês exerçam essas funções, que são difíceis e de grande responsabilidade. Tá? Porque quando alguma ação de vocês for questionada por algum colega servidor, vocês mostram a responsabilidade de vocês. Eu sou obrigado a fazer isso, sob pena de responsabilização solidária. E um ponto aqui, eu vou falar e repetir. Não cabe a vocês, controladores, efetuarem as medições, inserirem regras dentro dos editais de licitação, inserir cláusulas em contrato, não. Fazer o controle do consumo de combustível não cabe a vocês. O que cabe, na verdade, aos controladores é verificar se quem deve fazer está fazendo aquilo que deve ser feito. Vou repetir mais devagar, porque isso é fundamental. Porque se vocês começarem a fazer tudo que precisa ser feito para se garantir de que as coisas não estão ocorrendo da maneira indevida, vocês não vão ter tempo de controlar. Então, cabe ao controlador verificar se quem deve fazer está fazendo aquilo que deve ser feito. É isso aí. E a gente vai bater um papo da agora para frente sobre mais um dispositivo, mais um sistema que o tribunal desenvolveu a partir da inteligência de vocês para facilitar o trabalho de vocês no dia a dia. Ok? Então, vamos bater um papo sobre isso. Muito bem, o objetivo do nosso papo, de maneira bem rápida, foi uma obrigação que o Paulo Vicente nos obrigou. Vamos responder, ou pretendendo responder a essas 4 perguntas. SISOP, o que é, para que ele serve, sobretudo para nós controladores, quais são os seus benefícios e os seus resultados. Lembrando aqui que sistema nenhum é um fim em si mesmo, né? Ele é uma ferramenta para nos ajudar a fazer algo. Bom, a primeira pergunta, pelo próprio nome do sistema, ela se torna quase que óbvio, né? SISOP é Sistema de Informação de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais. Ele foi concebido na intenção de receber dos municípios dados estruturados, não à toa está grifado aí, e documentos, já adianta aqui que poucos documentos, tá? Relativos às despesas com obras civis de engenharia. E, ao receber isso, entregar, disponibilizar informações, com ênfase na transparência e no controle social e, óbvio, no controle de vocês também. Bom, de fato, o tribunal recebe uma massa enorme de dados através dos sistemas. A Edna, que me antecedeu aqui, falou do SICOM. Um universo de dados, mas o dado em si não quer dizer nada. Então, esse dado, na verdade, qual é o objetivo de recebê-lo? Ele vai gerar centenas de informações. Essas informações, hoje tem informação fácil demais, né? O Google está aí para nos ajudar sempre. Essas informações precisam ser transformadas em conhecimento. E é o conhecimento que vai nos permitir a tomar decisões cada vez mais assertivas. Decisão, palavra da controladora poliana. O medo que a gente tem de tomar decisão. Ninguém decide bem sobre nada se não tiver bom conhecimento sobre o assunto. Ele vai correr o risco de tomar decisão errada num determinado momento. Bom, resumindo, o SISOP é uma ferramenta para recebimento de dados e entrega de informações, para gerar conhecimento e permitir a tomada de decisão. Acredito que a primeira parte está superada.
Ainda tem ali o que é. Ah, tá. E que informações são essas? A maior parte das informações disponibilizadas no portal SISOP são oriundas dos layouts do SICOM, que vocês já conhecem há mais tempo. Informações de editais. Os editais são informações que antecedem, essas informações aí, antecedem aquilo que é repassado durante o processamento da licitação. É o que a gente quer lá no começo, na fase interna, logo que lança o edital. Sobre o processamento da licitação, sobre o contrato, olha, veja bem, esses dois aí, tudo do módulo AM, tá? E obra, que na verdade é a execução do objeto contratual. Muito bem, no ambiente do controle interno, que é a área de atuação da maioria de vocês aqui, como é que isso poderia me ajudar, Sandro? Bom, um primeiro ponto está lá, ó. Verificar a conformidade dos processos de contratação e a regular execução dos objetos, frente às condições pactuadas. Como é que isso pode acontecer? Eu vou mostrar mais adiante aqui. Se vocês estiverem lançando um edital para a operação tapa-buraco, todo mundo deve fazer isso aqui, que pelo menos uma rua asfaltada deve ter em cada município. Como que eu faço isso bem feito? O sistema pode entregar para vocês vários contratos, várias informações sobre contratações idênticas às que vocês pretendem, e vocês podem se basear nos bons exemplos para tomar a decisão de como o processo no município de vocês deve estar. Ou seja, vocês podem fazer uma pesquisa ou solicitar que a comissão de licitação especial para contratar a operação tapa-buraco verifique se ela está fazendo a coisa da maneira certa. Como? Conhecendo as informações que o sistema pode entregar de maneira muito fácil para vocês. Tem gente que até fala, uai, Sandro, mas é só olhar a contratação do ano passado. Quem disse que ela está boa? Como é que vocês vão saber se aquela contratação está exigindo de maneira correta o que deve ser exigido, por exemplo, para aferir a capacitação técnico-operacional da empresa que vai prestar o serviço? Existem, gente, contratos de obra que são de extrema complexidade, outros mais simples. E até o mais simples, eu vou mostrar para vocês que não é tão simples assim. Nós vamos falar aqui, por exemplo, de uma contratação da operação tapa-buraco. Vamos lá. Além disso, aferir a correção dos dados que são repassados ao sistema. Todos os colegas que aqui já falaram que os sistemas do tribunal não têm a pretensão de corrigir dado e apresentar, não. A gente vai receber o dado que foi encaminhado e publicar daquela maneira, sem fazer nenhum juízo de valor. E isso é fundamental, porque uma informação errada pode gerar uma série de transtornos. E, por fim, permitir ações preventivas. Está lá nas palavras aqui que foram ditas no início aqui da nossa manhã. Ok? Para mitigar potenciais riscos. Também é palavra que estava no contexto. Quando eu comecei a vir aqui, eu falei, gente, não é que eu vou falar de tudo que está se pretendendo mesmo? Então, acabou se confirmando. Vamos lá. Antes de mostrar o sistema, não. Antes de mostrar assim, tudo que o sistema, ou parte do que o sistema pode entregar, eu gostaria de colocar aqui para vocês, trazer algumas premissas, que são premissas dos sistemas do tribunal. A primeira está lá, ó, impor o menor número possível de travas. Não adianta ficar espremendo demais a maneira que você vai receber a informação, senão ela pode ser ajeitada para ser informada da maneira que o sistema quer. O que a gente quer receber é exatamente o dado que está sendo gerado lá no município. Ele não precisa ser ajeitado, é como se a gente fosse segurar uma geleia. Se você apertar demais, ela escorrega pelos dedos. Então, receber com cuidado. É lógico, algumas mensagens de advertência, quando o erro é muito grosseiro, a gente dá. Mas, às vezes, essas mensagens nem pedem que a remessa seja validada, tá? Bom, o instrumento referencial do portal SISOP é o contrato. Por incrível que pareça, gente, definir obra é uma tarefa difícil. Eu tenho mais de 30 anos de tribunal e a gente vive um embate para decidir o que é obra, por uma razão muito simples. Uma obra pode ser obtida através
da execução de vários contratos, mas eu também posso ter várias obras dentro de um único contrato. Então, o que o SISOP resolveu fazer? Vamos tratar de contrato, ou seja, toda vez que falar em obra lá, entenda, objeto do contrato. É o que está definido no objeto do contrato. Tá? E, por último, que as informações são demandadas, eu acho que não poderia ser diferente, obedecendo a cronologia dos fatos. Da maneira que ele vai acontecendo lá, a gente vai recebendo as informações, para não deixar para receber depois que o contrato já está firmado, o serviço já está em execução, os problemas começam a aparecer. Então, é preferível tentar, de maneira, mais uma palavra aí que estava no começo, preventiva, identificar potenciais riscos e tentar evitar ou mitigá-los. Bom, eu não vou apresentar o portal para vocês. Ele não é necessariamente uma novidade, ele foi lançado em janeiro. Vou fazer mais uma pergunta aqui. A primeira, eu tenho certeza que tem gente que não levantou o dedo porque ficou inseguro. Agora, essa aí, quem já acessou o portal SISOP? Uai, tem muita gente. Achei que eu ia falar da novidade, mas que bom, né? Para quem já acessou, deve estar cheio de dúvida aí, a gente vai tirando. Depois do evento, eu tenho certeza que, da mesma forma que vocês vão fazer com Na Ponta do Lápis ou com o Lupo de Minas, vocês vão dar uma passeada lá no portal SISOP. Até porque eu vou falar, não vou dar spoiler, não, vou falar coisas bem essenciais aqui, bem simples. Bom, ele é dividido em duas partes: painel de controle e a parte dos relatórios. A parte dos relatórios, muito parecido com o que a Edna falou aqui. São relatórios sobre os dados que existem lá. E a parte do painel de controle, que eles chamam aí de dashboard, ela apresenta um mapa com um balãozinho representando todas as obras de todos os municípios e órgãos estaduais. E como ele trabalha, o sistema foi desenvolvido com uma metodologia que é detalhamento progressivo, à medida que o interesse de vocês vai se aumentando, vocês vão, através de cliques sucessivos, alcançando os maiores detalhes daquele objeto que despertou interesse em vocês. Tá bom? O acesso é feito aí pelo portal do tribunal. Essa é a página do tribunal. Nós temos aqui, ó, aqui embaixo, aqui, já está em vermelho, não precisa nem dessa setinha, não. Já sabe o nome do serviço? Agora, todo mundo já sabe, porque aquela primeira pergunta já foi respondida. Já sei, SISOP. Clicou em SISOP ali, vocês vão ter acesso à tela inicial do sistema, como cidadão ou como jurisdicionado. Bom, beleza. E para que serve? Vou dar aqui 2 exemplos só, tá? Assim, eu gastaria aqui uma manhã inteira para falar de tudo que é possível. Primeiro, não falei dos editais aqui, olha lá. Eu posso selecionar editais por região de planejamento ou por nome de município. Eu quero o meu município e eu quero também o município do vizinho. Eu vou olhar como é que ele está fazendo as coisas lá. Será que ele está fazendo melhor do que eu? Né? Por tipo de órgão, câmaras municipais, prefeituras, SAIs, né? Que é Serviço Autônomo de Água e Esgoto, cada lugar tem um nome. Por número de um determinado contrato que eu já tenho interesse prévio nele, por valor, por palavras de objeto. Esse é muito legal, esse eu vou dar um exemplozinho logo a seguir aí, tá? Por tipo de processo, por modalidade, por percentual de BDI. BDI não vai caber uma explicação muito detalhada, é um percentual que se aplica ao preço de custo de determinado serviço para se obter o preço de venda, ou seja, o preço que a administração vai pagar para aquele prestador de serviço. Tá? Pela origem do recurso, se é convênio, se é estadual, se é municipal, se é federal, se é recurso próprio. E por tipo de bem público, se é uma creche, se é uma escola, se é uma UBS, se é uma praça, uma rua. E mais alguns. E também podemos fazer pesquisa por contratos, por tudo isso que foi falado até agora aí para editais, mas pela situação da execução do objeto daquele contrato, pelo credor, nome ou CNPJ, e por percentual de aditivos. Por exemplo, existem outras possibilidades também.
Eu prometi de dar um exemplo, vou dar uma aí agora. Vejam bem, o que está em vermelho aí, não preocupa não, quem está lá no fundo está lendo, vai aumentar aqui. O que eu fiz aqui? No ambiente de relatório, eu escolhi exercício 2020, 2021, e eu vou fazer um edital de tapa-buraco, que eu falei aqui, aplicação de massa asfáltica para tapa-buraco. E estou querendo saber como é que as pessoas estão fazendo para elaborar os seus editais, contratos, planilhas, especificação técnica, tá? Eu pesquiso. Está lá, ó. Palavra buraco, que eu pesquisei lá, ó. Busca palavra do objeto. Me retornou que existem 41 municípios que têm um ou mais contrato de tapa-buraco informado no sistema. E aí vocês vão fazer o que quiserem com essa informação. Gerar conhecimento e tomar decisão. Está lá o exemplo de um deles. Implantação de registro de preço para execução de tapa-buraco com aplicação de pintura de ligação e saber o quê? Bom, pela palavra buraco. Tá ok? Ô, gente, a gente acha que é simples. Especificar uma contratação de tapa-buraco não é simples, não. Eu estava pensando ali, né, de fazer um comparativo para vocês mulheres aí, é mais ou menos como se fosse fazer uma maquiagem para ir num casamento. Nós homens também vamos entender por que elas demoram tanto para fazer. Porque tem uma série de passos técnicos que precisam ser executados até que o buraco esteja pronto, tampado, devidamente tampado. Primeira, vamos rapidamente aqui, que não é o caso, né? Primeiro, isolar o terreno, ou seja, pede o marido, o namorado para sair do banheiro, dá licença que eu vou maquiar, não entra aqui. Não liga o chuveiro, senão vai ficar molhado, vai atrapalhar, aderir a maquiagem. E aí vai. Separar a área, retirar o material que está desagregado, né? Fazer a limpeza, não é isso? Demaquilante, aquelas águas micelar, aqueles negócios que eles passam para preparar. Eu não vou explicar maquiagem, porque eu não entendo. Então, quem tem que explicar maquiagem são vocês, não é isso? Mulheres. Mas eu tenho que explicar a operação tapa-buraco. Depois eu tenho que conformar o buraco num retângulo para que o serviço fique mais aderido. Depois eu tenho que compactar o solo. Vou fazer a imprimação, fazer a pintura de ligação, prime, não tem? Fazer a pintura de ligação, aí eu vou aplicar massa. Na minha época chamava pó compacto, agora eu não sei como é que chama mais. Blush, sei lá, alguma coisa dessa aí. Aí depois eu vou aplicar a massa, compactar a massa. O material que eu retirei, eu tenho que reservar, fazer a carga e depois o transporte e a descarga no destino, que a gente chama de bota fora, para depois sair linda e maravilhosa para mostrar o resultado da maquiagem. É a pessoa liberando o trânsito com o buraco já todo ajeitado, todo bonitão. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, nada é tão simples. Mas quem sabe fazer, sabe. E vocês não precisam saber. Tem que exigir que a área técnica de vocês façam da maneira correta. Falam, olha, eu vi isso aqui, você acha que isso aqui não está bom, não? Não está melhor do que o nosso? É por aí. E quem executa, gente, sabe. Se você especificar mal, ele vai executar errado de propósito, porque é mais barato executar pulando alguma dessas etapas. E aí a maquiagem não vai ficar bacana. Vai derreter no meio da festa. Bom, sobre os benefícios, deixa eu ir adiantando aqui, nós já estamos com 20 minutos. Existem dezenas de potenciais benefícios. Eu estou listando apenas alguns deles aí. Por exemplo, aplicar malhas e trilhas para selecionar editais, para fazer uma análise prévia. Isso é ótimo. Esse trabalho dá resultado, muito mais do que achar um erro já consolidado. Com serviço entregue à empresa, longe do município. Criação de banco de preços médios de referência para contratações públicas. Eu posso até estar enganado, mas o ano passado eu pesquisei, não existe isso em lugar nenhum, em órgão de controle. O que existe, talvez algum de vocês já conheça, por exemplo, alguns bancos de custo, que é a tabela Cicro, do DENIT, tabela SINAP, da Caixa Federal, bacana demais, eles fazem um trabalho fantástico, são parceiros nossos lá do tribunal também.
mas o banco de preço, que é aquele preço de venda, não tem disponível. Então, vocês podem procurar. Não é pelo objeto, não. É para cada item da planilha. Quanto está custando uma tonelada ou um metro cúbico, depende da unidade que vai ser utilizada, de massa asfáltica para utilização em tapa-buraco na região de vocês. Porque, às vezes, pega fora, tem situações que agregam valor a um determinado serviço. Tá? Então, isso vai ajudar vocês. Ô, engenheiro, você já olhou se o preço que você está propondo aí está compatível com o que está sendo praticado aqui no mercado? É dessa maneira que nós vamos impedir que aconteça o que aflige aí aos prefeitos, que normalmente dão depoimento no início. Nossa, como é que eu vou fazer para sair da prefeitura e não carregar um mundo de processo depois que eu levantar da cadeira? É assim, prevenindo. Vamos lá. Contratações com sobrepreço, já falei. Descompasso entre medição e pagamento. Isso é importantíssimo. Vamos lembrar aqui que o processamento da despesa tem uma sequência. E, obviamente, você não pode pagar aquilo que você não executou. A execução ela é consagrada no serviço de obra de engenharia pelo documento chamado medição. Lá a gente atesta quantidade, qualidade, preço e local de execução. E a data também. Agora, obviamente, você pode ter mais medição que pagamento, mas mais pagamento do que medição, nunca. Se isso acontecer, eu tenho que acender uma luzinha vermelha. Para nós lá, acende. Para vocês também tem que acender. Pagamentos que superam valores contratados, isso é óbvio. A gente não pode pagar nada que não esteja previamente contratado. Ou acima dos valores já contratados, considerando já aí, né, gente, a soma dos aditamentos também. E contratos sem responsáveis técnicos. Esse o CREA adora. O CREA também é um parceiro firme lá do tribunal. E quando eu digo responsável técnico, é da empresa que está executando e o responsável técnico que vai defender os interesses da administração na execução daquele objeto. É ele que tem que bater o olho e entender, fazer essa comparação. Se está sendo executado exatamente o que foi especificado no bojo do contrato. Bom, agora, para entregar esses benefícios, gente, já foram falados aqui da questão do cuidado com o dado que vai ser informado. Eu vou destacar alguns aqui, ó, que a gente já identificou no sistema, que a gente precisa avançar. Talvez é a medida. A gente está com a mão muito aberta, tem que apertar um pouquinho para que o dado chegue com melhor qualidade, com a qualidade que o cidadão mereça receber. Então, vamos lá. São planilhas informadas em item único. Vou dar um exemplo aqui. Lançamento de valores. É muito comum errar lançamento de valores, inverter número. Em vez de 69 não vale, porque 69 o contrato. 73 a pessoa informa 37. Informar zeros a mais, desprezando a questão da vírgula. Né? A informação correta do objeto do aditivo, se ele é para prazo, se é para decrescer ou acrescer itens, se ele é simplesmente para acrescentar um valor novo ao contrato, um serviço novo. Outra coisa, o tribunal, o sistema, ele indica a coordenada daquela obra. Para obra urbana, isso é fácil, você dá o endereço, o número, normalmente é fácil. Mas para a obra rural, isso faz uma diferença enorme. Eu já peguei contrato, você tem que olhar 50 mata-burra em estradas vicinais. Como é que você localiza isso? Difícil. Então, o sistema permite que você identifique as coordenadas dos locais de execução do serviço. E anexação de foto. Foto é um instrumento muito bom. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se você bota uma fotografia bem tirada com a legendazinha, olha, isso ajuda demais a identificar a execução de determinadas atividades. Vamos lá. Vamos parar de conversa, vou mostrar um pouquinho aqui. Olha aí. Lembra que a palavra estruturado, dado estruturado, estava grifado lá no começo? Está aí, ó. Isso aqui é um documento que normalmente está dentro do processo licitatório. Ou em PDF ou em Excel, uma planilha. Está vendo? Tem uma coisinha escrita ali dentro do círculo, não preocupa não, daqui a pouco eu vou aumentar para a gente ver. Tá? Aqui já é a mesma planilha, como dado estruturado dentro do SISOP. Então vamos lá para comparar agora, tá, gente? Eu juro que o que eu estou mostrando aí é o que está ali pequenininho.
Está lá. Em cima, o documento PDF. Olha lá, nesse caso, usou a codificação da tabela SINAP da Caixa Federal, capina e limpeza manual do terreno, a unidade, o valor. Olha embaixo lá. Exatamente o mesmo. É isso que vai permitir a geração que nós vamos poder entregar para vocês o banco de preço, para vocês olharem se está razoável ou não com o mercado local. Tá bom? Então, aí, like, né? Joinha. Esse é o certo. Aqui, em vez de informar a planilha item a item, aquele que eu falei da maquiagem, do tapa-buraco, a pessoa só coloca, na verdade, como item, o que não é o item, é o objeto do contrato. Isso aqui está errado. Eu não vou conseguir comparar esse preço desse item com nada, não está detalhando quais são as atividades que vão ser feitas, a maneira que o serviço vai ser executado, não adianta nada. Tá bom? Então, aí, dislike. Está errado. Seguindo, um exemplo de lançamento de valor. Isso dentro do próprio sistema. Porque no edital, ele informou certo. Na hora de formar o contrato, lá dentro do SICOM, ele informou com 3 zeros a mais. Obviamente, o sistema dá um pulo aí, né? Olha lá, 954 milhões de reais. Essa contratação é para recuperação de estrada vicinal. Óbvio que não está razoável. Isso aí é quase um terço do orçamento do Estado. Acho que é isso. Bom, então, está errado. Outro dado sensível que eu falei é a questão de formação dos aditivos. Olha aqui, o valor do contrato, 173 mil. O valor do aditivo, R$ 1.040. Nossa, quem gosta de achar problema, opa, peguei. O máximo que a lei permite, né, 25% para obra nova e 50% para o caso de reforma. Uai, tá doido. Acho que aqui tem, se eu não me engano, 6 vezes o valor do contrato. O que aconteceu? Um descuido na hora de prestar informação. Olha aqui. Olha o objeto dos termos aditivos. Alteração de prazo, outros, que aí tem a especificação lá, e o resto, toda alteração de prazo. O que ele fez? Botou valor em quase todos. Ó, repetiu o valor do contrato, aqui tinha que ser zero a informação, não houve aumento no valor do contrato aqui. Tá? Mas, felizmente, no 7º ele informou certo. Agora, o que ele está precisando fazer? Entrar lá e corrigir, isso pode ser corrigido. Existe um instrumento muito bacana que foi disponibilizado no SICOM e que nós pegamos carona também. A gente está sempre seguindo o líder. O SICOM saiu na frente, nós vamos atrás. Que é a retificação, onde contratos, aditivos e licitações, editais, podem ser retificados. Ou seja, se eu, controle interno, ou provoquei alguém e ele viu que está errado, ele pode entrar lá e mandar uma remessa retificando a informação que está equivocada. E a gente pede, por favor, a vocês, para todos esses 4 dados frágeis aí, peça alguém para ir dando uma conferida, para entrar lá, olhar se a coordenada está no lugar, se o contrato foi informado com todos os itens, se o valor está correto, para que o dado seja apresentado de maneira mais adequada para o cidadão. Então, que está errado também. Aqui, localização. Isso aqui é uma obra de reforma de uma estação ferroviária, lá em Tiradentes. Está vendo ali o balãozinho? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso é do Google Maps, tá, gente? Olha aqui, ó, tem um balãozinho aqui, ó. Ele está um pouquinho afastado? Tá. Mas a obra está aqui, ó. Não, às vezes não dá em cima mesmo, mas o GPS ou o aplicativo de celular dá um desvio pequenininho, mas você chegando ali debaixo daquela árvore, você está vendo a estação, é fácil de localizar. Tá? Então, aqui está ok. Em compensação, deixa eu traçar uma linha aqui. Está vendo essas cores escuras aqui? Ó? Aqui é a divisa de Minas Gerais com o estado do Espírito Santo. Está vendo esses balãozinhos aqui? Ó? São obras que os municípios informaram aqui de Minas Gerais. Tem obra em Pé de Linhares, como é que chama? Cachoeiro de Itapemirim. Tem obras no mar. Não dá, né? Até que a gente gostaria de ter obra no mar, mas por enquanto não tem jeito. Então aqui está errado.
Nós já aperfeiçoamos isso aí e inserimos cada um do município de vocês dentro de um polígono. Se a coordenada informada cair fora, a gente dá um alerta. Fala, essa coordenada não está dentro dos limites do município. Mas isso também não impede que a pessoa dentro do município informe no lugar errado. Então, é o cuidado de quem vai informar, conferir se as coordenadas vão cair exatamente no local onde ele está querendo. Tá bom? Deixa eu adiantar aqui, que já estou chegando no final. Gente, não me deixa esquecer, vocês são controladores, me controlam aí. Eu preciso falar as duas maiores mentiras da época que eu e o Paulinho começamos a fazer inspeção lá no tribunal. E como é que a gente vai transformar isso? Bom, então aqui está errado. Aqui uma foto do local da futura obra. Esse documento, gente, é informado na hora do edital. Então aí é o quê? A escola ser reformada, o lote onde será edificado o Centro Administrativo Municipal, ou a creche, ou a UBS, tá? E aí, sobre tapa-buraco, vocês poderiam perguntar, Sandro, pelo amor de Deus, como é que eu vou mandar isso para tapa-buraco? O buraco nem apareceu ainda, a gente compra no começo do ano para fazer tapa-buraco o ano inteiro, não tem problema. O sistema tem que retratar a realidade do que está acontecendo lá. Então, como é que a gente faz? No lugar da foto, que vai em PDF também, vocês mandam um textozinho. O que está escrito ali? Tendo em vista a impossibilidade de identificação prévia dos futuros locais de execução, né, de aplicação de serviço, que serão oportunamente definidos, não temos esse registro fotográfico. Beleza. Todo mundo vai entender por que não tem. Não pode ter mesmo, não. Você não pode deixar para comprar massas fotos, que depois o buraco já está lá na rua, não. Tá bom? Bom, aqui um relatório fotográfico. De onde é? Não tem problema nenhum ficar falando nome, não, tá, gente? Porque esses dados estão disponíveis lá para consulta. Mas esse aqui é um bom dado. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar esse aqui. Aqui tem um relatório fotográfico com 2 fotos e com a legenda de cada uma. Vou aumentar aqui, não sei se quem está lá no fundo vai conseguir ver. Mas aqui ele fala o momento que a foto foi tirada, qual serviço estava sendo executado, qual foi a rua, qual o número. E uma foto do serviço lá, acabou de fazer. Aquilo ali é uma calçada, que foi recentemente refeita. Essa é de formiga. Está vendo? É bacana, é fácil. E vou te falar, não é tamanho de município nem tamanho da estrutura, porque fazer mal feito dá tanto trabalho como fazer bem feito. O problema é que fazer mal feito pode dar muito trabalho depois. Então, não é fazer, vamos cobrar para que as pessoas façam o que deve ser feito da maneira adequada. Bom, aqui, números alcançados, só para você ter uma ideia, bem simples. De 2014, quando a gente começou a receber dados de contratos e de licitações, já existem disponíveis no portal CISOP 30 mil contratos. A partir de 2020, 2021, que foi quando os layouts específicos do CISOP passaram a ser obrigatórios, nós já temos 9 mil contratos, com informação de localização, com planilha, com os editais, com todas as informações de pagamento e medição, está tudo lá, fotos, tá ok? Então, isso aí seria um resultado, que tudo aquilo que eu falei já está nessa quantidade aí. Tá? Bom, então, eu mesmo lembrei, controle interno meu funcionou aqui. Para terminar, gente, eu gostaria de lembrar aqui, contar um caso, que é quando eu e o Paulinho chegava para fazer auditoria nos municípios, era o momento das 2 maiores mentiras daquela semana de trabalho. A gente chegava, se apresentava ao prefeito, normalmente já estava reunido lá com os seus secretários, com o controlador interno, nessa época nem tinha muito, né, Paulo? Com os secretários, e aí saía a primeira mentira, o prefeito, é um prazer receber vocês do Tribunal de Contas. A gente, para não ficar sem rosca, devolvia a segunda. Prefeito, nós viemos aqui para te ajudar. Mas acontece, para a gente descontrair, mas acontece, gente, agora vamos lá, sério. As ações que o tribunal vem se empenhando, se esforçando para fazer, ao longo de muitos anos, entregando a vocês sistema para que possam facilitar a atuação de vocês nessa tarefa tão difícil, tem qual a principal meta, qual o principal objetivo? Tornar essas 2 mentiras
em duas grandes verdades. Eu acho que esse é o caminho. E a gente espera no tribunal que vocês continuem nos ajudando a construir ferramentas cada vez melhor para que vocês façam o serviço de vocês de maneira adequada, nós façamos o nosso, e o principal tomador do nosso serviço, que é o cidadão, fique satisfeito com aquilo que a gente está entregando. Então, eu queria encerrar essa parte da manhã, provocando aqui para vocês, que são os verdadeiros donos do controle, tá? Saiam daqui conscientes da importância dessa atividade de vocês. Eu quero provocar a vocês uma grande salva de palmas. Obrigado, gente.